Ezequiel 33, igreja. O atalaia. Amém? A palavra de Deus, ela diz: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aleluia. Se, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier levar uma vida entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra na minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Se, contudo, advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Amém. Até aqui a igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, Deus falando com Ezequiel, que é o profeta de Deus, e ele adverte Ezequiel, dizendo que ele colocou Ezequiel como atalaia. O atalaia é um vigia, é um guarda. O atalaia também pode ser a torre de vigia que fica o guarda. A torre chama atalaia e o homem que fica na torre é um atalaia. O atalaia é aquele que está vigiando. Nós vemos quando um guarda, irmãos, ele está no posto de vigilância dele, ele não pode ficar desatento. Outro dia eu vi um vídeo na internet, e não é um só não, se os irmãos procurarem vai ver vários deste tipo. O bandido, quando ele vai agir, ele planeja. A própria palavra de Deus fala que se nós soubéssemos a hora que o ladrão viesse, nós vigiaríamos para que ele não arrombasse a casa. O próprio Jesus diz isso. E quando ele fala isso, ele fala em relação a estarmos atentos à sua volta, a volta de Cristo para buscar a igreja. Ele virá como ladrão numa hora que ninguém espera. E esses vídeos que eu vi na internet, os vigias que estavam no banco, quando o ladrão atacava, é porque ele estava desatento. Eles tomavam a arma do vigia, faziam de refém e roubavam o banco. Uma simples desatenção, um minuto de desatenção, eles tomavam a arma do vigia. Tem um vídeo onde o vigia estava mexendo no celular. Igreja, o guarda ele não pode mexer no celular na hora do trabalho. Ele tem que estar atento a todo movimento. Existem outros vídeos também onde o guarda está atento e reage a tempo. Então o vigia, ele tem que estar sempre atento. E quando Deus fala que Ele nos coloca, assim como Ele colocou Ezequiel como atalaia, hoje Ele coloca a sua igreja como atalaia. Ele coloca a sua igreja
como vigia sobre a face da terra. A igreja é uma igreja vigilante na face da terra. Nós vemos que a igreja, ela está praticamente no mundo todo. Existem pessoas que levam a palavra de Deus. Na direção do Espírito Santo, a igreja tem permanecido desde a sua fundação, quando Cristo a fundou, dando do seu Espírito Santo. A igreja está aí até a volta dele. Mas a igreja tem que estar atenta. Ela não pode fazer igual aquele vigia que está ali desatento, o ladrão vem, rouba a sua arma e depois rouba o banco. O diabo, a palavra de Deus fala que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E a palavra de Deus fala: não deis lugar ao diabo. O que o diabo quer? Que a gente fique desatento. O diabo quer que nós baixemos a guarda. E o que é baixar a guarda, irmãos? Baixar a guarda é não dar mais atenção à palavra de Deus. Baixar a guarda é não honrar o Senhor Jesus com os nossos dons, com a nossa presença na casa dele, em conjunto com os irmãos. Ele quer nos afastar, ele quer que nós baixemos as armas. Qual é a arma do crente? Comunhão com a igreja, comunhão com o Espírito. Adoração com os dons, com a presença, com os recursos. Isso é militar, é estar na fileira de batalha, é estar honrando a Deus, trabalhando na obra de Deus. Então o diabo luta para que as pessoas baixem as armas. Aqueles que um dia tiveram conhecimento da palavra de Deus, ele conseguir fazer aquela pessoa baixar as armas, porque aí ele vai pegar o desatento e vai roubar. Quando as pessoas baixam as armas e deixam os entretenimentos do mundo entrar no coração dela, ela já perdeu a batalha. Assim como aquele vigia do banco, foi tomada a arma dele e ele foi feito refém. As pessoas que baixam as armas espirituais que Deus deu, que está lá em Efésios capítulo 6, quando ela baixa as armas, o inimigo tomou conta e ela é refém do inimigo. Ela é refém do inimigo. Perdeu a batalha. Deus, ele fala na palavra: Ezequiel, te coloquei por atalaia, te coloquei por vigia. Seja vigilante, esteja atento, não baixe a guarda, não baixe as armas. Nós vemos, igreja, o que aconteceu em Israel há pouco tempo atrás, e não só no presente, mas no passado também. Israel foi atacado outras vezes quando ele ficou tranquilo, baixou a guarda. O povo ficou desatento. Esse ataque que teve é porque o povo ali está descansado, o inimigo não está atacando, faz algum ataque aqui e ali e tal, mas tem o domo lá que segura os foguetes e tal, tem a cerca que separa. A maioria do povo que foi atacado, irmãos, estava num entretenimento de festa eletrônica. Se bem que outras pessoas foram atacadas dentro de casa, mas a maioria estava numa festa eletrônica, uma festa do mundo, uma festa que não agrada a Deus, uma festa mundana. Porque Israel é uma democracia ali no Oriente Médio. Os outros países não têm isso, irmãos, porque eles são aqueles países extremistas. Então não tem esse tipo de festa eletrônica, não tem essas coisas. Infelizmente, lá em Israel, irmãos,
por ter muita liberdade na democracia. Eu não sou contra a democracia, tem que existir democracia, porque é um governo onde não tem tirania. Mas não se pode baixar a guarda. O povo ali baixou a guarda e foi atacado. O povo abaixou a guarda e o inimigo entrou para atacar. E ali ele derrubou muitas pessoas, ceifou muitas vidas, sequestrou, matou, fizeram de tudo por causa de baixar a guarda. Então nós, como igreja, não podemos baixar a guarda, não baixar as armas, baixar a guarda, não pôr de lado as nossas armas, que lá em Efésios fala do escudo da fé, e a fé só vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Então quer dizer que se a pessoa afastou da presença de Deus, ela vai perder o escudo. Afastou de Deus, ela perde o escudo da fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro dia eu vi uma mensagem que dizia assim: se a fé vem pelo ouvir, ela se vai por deixar de ouvir. Então as pessoas deixam de ouvir a palavra, a fé vai embora. Perdeu-se o escudo, o inimigo está atento. Perde o capacete, né, da salvação. Deixa de lado o capacete da salvação. Deixa de lado as sandálias da pregação do Evangelho. Já não está pregando mais, porque já está flertando com o mundo. Deixa de lado a cintura, o cinturão da justiça. Deixa de lado a espada da fé, que é a palavra de Deus. Não tem escudo, não tem espada, não tem cinturão, não tem capacete, não tem sandália. O que acontece? A pessoa está nua espiritualmente. O inimigo vem e salta em cima. Então, Deus ele nos adverte aqui na sua palavra, como ele advertiu Ezequiel: eu te coloquei por vigia, vigia. E o que é vigiar, irmãos? Vigiar é permanecer naquilo que nós aprendemos, como diz o apóstolo Paulo. Para permanecer naquilo que nós aprendemos. É permanecer no Senhor e no seu ensino, na sua doutrina, na sua palavra. Isto é vigiar. Quando Jesus fala vigiar e orar, ele colocava o vigiar em primeiro lugar, para depois orar. Vigia na palavra. E a palavra você vai ouvir quando ela é pregada. E a palavra você vai se alimentar quando ela é pregada. Você vai se fortalecer vigiando, se mantendo, estando na presença. Como a irmã Ilza deu a palavra aqui no começo, ela fez um comentário corretíssimo, que diz assim, ela disse que por mais que tenhamos luta, mas nós estamos honrando, estando na presença de Deus, nós vencemos já. Isso já é louvar a Deus, isso já é exaltar o nome dele. O fato de estarmos, mesmo com luta, com dificuldade, mas nós estarmos na presença de Deus, você já está honrando ele, você já está louvando ele. E é verdade, a palavra de Deus confirma isso. Que nós estamos, quando nós estamos perseverando, nós estamos honrando a Deus. Agora, quando a pessoa vira as costas para a palavra, ela está desonrando o Senhor, mas ela está perdendo as armas espirituais da vida dela. Infelizmente, está perdendo as armas espirituais. Voltando aqui para a palavra, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para o avisar, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Sabe o que nós aprendemos aqui no versículo 4, irmãos?
que nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. Mas a pessoa é responsável por aquilo que ela ouviu, ela fazer alguma coisa. Nós não somos responsáveis. Nós somos responsáveis até o ponto, dali para frente, a pessoa. Nós somos responsáveis por lançar a semente da palavra de Deus. Agora, a pessoa ela é responsável por cuidar dessa semente que foi plantada no seu coração e fazer com que essa semente produza. Você tem o poder de levar até os ouvidos, mas ela que tem que abrir o coração e deixar Deus agir. Não tem como você forçar uma pessoa a servir a Deus. E também, irmãos, o que é pregar a palavra? É ser fiel a Deus. Você, como disse a irmã, você servindo aqui a Deus, você já está pregando a palavra. Porque as pessoas estão atentas à nossa vida. Elas estão atentas ao nosso testemunho. O nosso testemunho fala. O nosso testemunho de fidelidade a Deus fala por quê? Porque chova, faça sol, vente, mas a pessoa está ali, servindo a Deus. Vem o vento, vem a chuva, a pessoa está ali, servindo a Deus. Vem as adversidades da vida, mas como a irmã Ilza disse, vem os ventos, mas estamos aqui. E ela não quer abrir mão disso, foi o que a irmã falou, né, irmã? Não quer abrir mão disso. É esse o posicionamento correto. Chova, faça sol, vente, né? Venha trovoada, mas não abra mão de ser testemunha de fidelidade a Deus. Entendeu? Aí aqueles que estão ouvindo, eles são responsáveis por ver o testemunho e ouvir a palavra. Agora, o que eles fazem ou deixam de fazer já não é mais responsabilidade sua. Aí já é responsabilidade da pessoa. Então, irmãos, nós temos que aprender também a entender os limites que Deus coloca. Não adianta a gente querer viver a vida da pessoa. Não adianta a gente querer fazer pela pessoa o que é de responsabilidade dela. Quando a palavra de Deus ela fala que devemos levar cargas uns dos outros, essas cargas uns dos outros é quando a pessoa está compromissada com Deus, no mesmo caminho que você está. Aí você ajuda ela a carregar a carga. Aí você ajuda ela porque vocês estão na mesma comunhão e no mesmo espírito. Mas aquele que não quer carregar a carga dele, quer que você carregue por ele, Deus não te obriga a isso. A pessoa não quer compromisso com Deus, mas te procura por você só orar por ela e tal, fazer por ela, mas ela mesmo não quer fazer. É aquele negócio, né? É o crente o crente 6 horas, né? Pô, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A vida inteira pedindo oração, mas ela mesma não se dispõe a orar ou se dispõe a se entregar a Deus. Então a palavra aqui é clara, irmãos. A tua responsabilidade tem limite. A minha responsabilidade tem limite. Dali para frente é com a pessoa. Olha aqui que fala o 4. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6. Se porém o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. Aí Deus cobra, por quê? Agora vamos entender aqui por que o atalaia não deu o toque. Sabe quem nos lembra esse atalaia aqui? Jonas. Deus falou para ele, vai lá e prega para Nínive, para que o povo se arrependa. Mas ele não quis ficar como atalaia. Ele não quis vigiar, tanto que ele entra no barco, ele vai lá no porão dormir. E aí começa a tempestade. E ele está lá no porão dormindo. E a palavra de Deus fala que ele pagou a passagem para fugir da presença do Senhor. A ordem para a nossa vida está na presença do Senhor. Amém? Permanecer na presença de Deus é obedecer.
Muitos estão fugindo da presença do Senhor. Fogem da presença do Senhor, como Adão fugiu. Fogem da obediência. Jonas aqui, irmãos, não estava posicionado como atalaia. Quando nós permanecemos, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos o nosso chamado, nós estamos sendo atalaias vigilantes. Versículo 7. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. O versículo 8 fala daqueles que têm ministério, mas não assumem. O versículo 8 fala daqueles que conhecem a palavra de Deus. Deus deu um dom para ele, mas ele não pratica. Deus vai requerer dele. Muitas pessoas poderiam ter ouvido através da vida dele. Muitas pessoas poderiam ter sido abençoadas pela vida dele. Mas ele não está na presença. Ele não assumiu o compromisso. E naquele dia Deus vai cobrar. Por causa da falta dele de não se posicionar, outras pessoas não receberam. Versículo 9. Se contudo advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Glória a Deus. Igreja, quando nós cumprimos o nosso chamado, a paz do Espírito Santo no nosso coração é grande. Nós sabemos que nós cumprimos o nosso papel. Não tem aquela cobrança de falta. Por mais simples que seja o chamado, por mais simples que seja a ordem, se você a cumpre, você tem paz no coração. Glória. Você está obedecendo a Deus. Porque Deus sabe o que está fazendo. Às vezes o testemunho do teu serviço a Deus está falando alto nos corações lá fora. A gente às vezes quer, não, a igreja é cheia, as pessoas pulando isso, aquilo e tal. E muitas vezes, o que mais fala no coração não é uma noite de pulo, não é uma noite de grito, de barulho, mas é a pessoa todos os dias olhando para a tua vida e vendo assim, essa pessoa não arreda o pé de servir este Deus. Alguma coisa tem ali. Então, a gente acaba, de alguma forma, sendo fiel a Deus, você acaba sendo um exemplo e um estilo. Não que você seja melhor que ninguém, não. Mas o teu comportamento de fidelidade a Deus fala aos corações. Sem você perceber. A tua atitude fala, o teu posicionamento fala. Então, irmãos, é isso que Deus está falando aqui na palavra. A nossa vigilância é testemunho. Nosso vigiai é testemunho. O 9, só para nós darmos uma reforçada aqui, depois nós vamos um pouco adiante. Se contudo advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Aquilo que eu falei, você fez a tua parte, você está descansado diante de Deus. Quando você cumpre o teu ministério, você fica descansado diante de Deus. Irmãos, quem não cumpre o seu ministério fica incomodado. Ele vive em aflição, quem não cumpre o ministério. A pessoa vive em aflição. Ela vive aflita. Porque ela está em dívida para com Deus. Porque Deus está chamando e ela não está obedecendo. Ela não está vigiando. Ela baixou a guarda. Ela pôs as armas no chão. A hora que o inimigo passa, o inimigo fala, aquele eu posso tocar. Aquela eu posso tocar. Porque baixou a guarda. Então, nós vamos ver um exemplo aqui em Abacuque capítulo 2, um exemplo de um
vigia, de um servo fiel a Deus, vigilante. Amém? Abacuque capítulo 2, olha a diferença dele em relação a Jonas. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Sobre a fortaleza, nossa rocha é Jesus, Ele é a nossa fortaleza. Sobre Ele nós vigiamos. Só tem um modo de vigiar: sobre a fortaleza, a pedra, a rocha que é Cristo. É o único meio de você vigiar é nele. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Sobre Cristo nós ouvimos a Deus. Amém? Amém. Um pouco adiante aqui, o que ele fala aqui, ó? Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para aquele que passar correndo possa ler. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui é a vinda de Cristo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Glória a Deus. João 16, versículo 8. Amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Bem, igreja? Aqui Jesus, ele fala do Espírito Santo no versículo 7, o qual ele chama de Consolador. E ele diz que se ele não for, o Consolador não vem. E aqui ele diz que quando o Consolador vier, no versículo 8, ele vai convencer o mundo. Então, convencimento é um atributo do Espírito Santo. Ele é atributo de Deus, não do homem. O que quer dizer isso? O que foi falado lá atrás, em Ezequiel 33, sobre o limite da nossa responsabilidade. Nós podemos ir até ali, lançamos a semente, mas o poder de convencer um coração e de tratar com aquele coração, esse poder é do Espírito Santo de Deus. Esse poder é de Deus, de falar o coração, e a pessoa tem que falar sim ou não, porque Jesus fala que essa pessoa que não é o sim ou não, que passar disso é do diabo. Ele tem que dar uma resposta para Deus, ou é ou não é, ou você é crente ou você não é, ou você é servo ou você não é, ou sim ou não, decide, não fica nessa, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, decide o teu ministério. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Eu não consigo convencer a outra pessoa do que ela tem de fazer para Deus. Quem vai convencer é o próprio Deus. Às vezes, igreja, graças a Deus não é um problema nessa igreja, nesse ministério, mas em outros, eu vejo que às vezes eles querem jogar a culpa para o líder, como se o líder fosse o culpado pelas frustrações da vida da pessoa. O líder, ele tem, o pastor, ele dá pasto, ele dá alimento, ele faz, está dentro das forças dele fazer, interceder, abençoar, orientar, mas
Mas tem coisa que é só Deus que pode fazer na vida da pessoa. Por mais que o pastor queira, ele não tem poder para aquilo. É só Deus para fazer. E às vezes a gente vê aquelas pessoas em outros ministérios, mundo afora, a pessoa, ela joga a frustração dela, porque o meu pastor não fez isso, porque a fulano lá, e joga a culpa no outro, mas ela mesmo não se posiciona. Como que Deus vai encher o vaso, se o vaso não para no lugar para ser cheio? O vaso cada hora está num lugar. O vaso cada hora, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Como que enche o vaso? O vaso se contamina lá fora, vem e se limpa dentro da igreja, depois ele vai lá fora sujo de novo. Como é que eu vou colocar um líquido santo dentro dele? Ou sim ou não, passar disso é do diabo. Então, igreja, existem limites da nossa responsabilidade para com o próximo. Nós temos que fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade e da força que Deus nos dá. Deus não exige nada mais do que isso. Porque muitas vezes a gente se cobra porque fulano não mudou. Mas não é culpa nossa, igreja. Não é culpa sua. Não é culpa minha. É a pessoa com Deus que não se resolveu ainda. Nós não temos que ficar nos cobrando por coisa que não é nossa. Temos que tirar esse peso das nossas costas. Essa semana eu estava conversando com um pastor, bastante experiente, ele me falava isso. Ele falava assim, chega um ponto, pastor Elcio, que quando a pessoa não quer, não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você fazer. Não quer mais? Amém, eu vou continuar a minha caminhada. É a pessoa que não quis. Eu não posso parar por causa dela. Eu não posso convencer ela, porque esse atributo é de Deus. Ela que tem que se resolver. Então, a nossa responsabilidade tem limite. O nosso ministério, a nossa função ministerial, ela tem um limite. Nós temos que fazer o que está dentro do limite. Por quê, irmãos? Porque também nós temos que ter uma vida saudável diante de Deus. Porque quantos pastores, quantos líderes, quantos membros esgotaram por causa de outra pessoa? Coisa que Deus não está cobrando, igreja. Coisa que Deus não está exigindo. Deus, ele exige sim que nós vigiemos, que nós anunciemos, que nós falemos, que nós sejamos testemunhas, mas se o outro não quer, nós não pode fazer nada. A responsabilidade é dele, não é nossa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós não vamos dar conta por Maria, nós não vamos dar conta por João, nós vamos dar conta daquilo que Deus pediu de nós, do nosso ministério. Então, para reforçar, João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é o pecado, irmãos? O versículo 9, ele fala qual é o pecado. O pecado é porque não creram em mim. O maior pecado é não crer em Jesus. O maior pecado é não crer na obra de Cristo. Esse é o maior pecado do ser humano. Não creem em mim. E ele fala do pecado, não é dos pecados, não. Não tem plural aqui, está no singular. É o pecado de não crer no Cristo de Deus, o Salvador, e na obra dele. Ele vai convencer do pecado porque não crê em mim. 10. Da justiça, ele vai convencer da justiça. Por que a justiça? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quando Jesus fala isso aqui, a justiça está completa, porque ele está indo para o Pai, o Pai aceitou ele. O Pai aceitou a oferta. Ele fez justiça. Por isso ele foi aceito ao Pai. Porque vou para o Pai. A justiça foi feita. A justiça da cruz. A justiça daquele que levou os nossos pecados sobre o madeiro. Justiça feita. É o que eu falei no começo do culto. O que Jesus fez, ninguém desfaz. Ou você se posiciona no que ele fez e é abençoado, ou rejeita e é perdido por toda a eternidade. O que está feito, está feito. Nós temos que decidir se sim ou não.
Não vai mudar ao gosto do freguês, como o povo do mundo quer. Que Deus venha agir do jeito que eles querem. Não. Deus não muda de posição. Ele é imutável. A sua justiça é imutável, santa e perfeita. Não faltou com nada. Está tudo pronto. É só tomar posse. Aleluia. E os homens querem manipular Deus. Eles querem dizer o que Deus tem que fazer. Não. Deus já fez em Cristo Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai. Deus, seu Pai, aceitou ele. E não vivereis mais. 11. Do juízo. Ele vai convencer do juízo. Por que ele vai convencer do juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo já está julgado. Mas já saiu a sentença dele, é questão de tempo. E o que quer dizer isso? Porque o diabo está julgado. Se o diabo foi julgado e saiu a sentença dele, quer dizer que vai haver juízo para homens ímpios e incrédulos. É isso que o texto quer dizer. Do juízo. Se o diabo foi condenado, os incrédulos também serão. Os infiéis também serão. Os injustos também serão. Ele é um exemplo de condenação. O diabo não tem mais volta para ele. Ele é um exemplo de condenação. Então ficou o exemplo. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus. Presta atenção na caminhada, porque os exemplos estão aí. Não vai ser feita outra obra. É a que já foi feita lá na cruz. É o que está escrito na Bíblia e não vai mudar. E para nós encerrarmos, igreja, já deu horário, glória a Deus pela sua palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 2, o 12 e o 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A quem havemos de prestar contas. Naquele dia ele vai falar: Atalaia, você vigiou? Atalaia, você deu alerta? Ou você abandonou a fileira dos guerreiros? Depois as armas e não anunciou mais o Evangelho. Vai dar conta. Quem baixou as armas irão dar conta. Mas aqueles que estão na fileira, estão lutando, estão batalhando, terão o galardão de Deus. Aqueles que são fiéis têm a paz do Espírito Santo na sua vida. Não tem a aflição deste mundo, não tem o peso nas costas. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui diz, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela é eficaz. Ela faz a obra. Ela é cortante, mais do que uma espada. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ela separa o que é alma e o que é espírito, juntas e medulas. E ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. O que a palavra de Deus diz lá no Salmo? É o olha. Quando o texto fala aqui, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, o Salmo de número 1 e o versículo 5 e o 6 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a palavra de Deus fala que ela é apta para discernir pensamentos e intenções, o versículo 5 diz que o pecador não subsiste no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por quê? Porque quando a palavra é pregada,
Se a pessoa está com uma má intenção dentro da igreja, ela não permanece. Porque aquela palavra confronta ela, incomoda ela, ela não permanece na presença de Deus. Ela pode questionar, falar que as igrejas hoje estão escandalizando, sim, mas sempre haverá uma igreja que dá para ela congregar. Num lugar ou no outro ela vai conseguir achar. Se não conseguir achar, abre um grupo novo de oração e abre-se uma nova igreja, se ela não está concordando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um filtro, ela é uma peneira. Aqueles que aceitam a afronta da palavra para ser tratado e curado, eles permanecem. Mas aqueles que sentem a pressão e não querem ser transformados, eles não permanecem e saem fora. Então, atalaias de Deus, permaneçam. Que Deus se alegra da permanência. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando os atalaias dele, no nome de Jesus. A igreja tem sido atalaia